Olá, eu sou Eric Bastos, aluno do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas. Essa é a disciplina de Processos de Aglomeração, conduzida pela professora Lauana Mendes. E o tema dessa atividade é briquetagem. Iniciaremos abordando a introdução, os objetivos, o conceito dos processos de briquetagem, os tipos de briquetagem, a prensa de rolos e os estágios do processo de briquetagem na prensa de rolos. Começando pela introdução, entendemos que o processo de briquetagem consiste na aglomeração de materiais com granulometria fina, e o objetivo é obter um produto com maiores dimensões através do uso de ligantes. Através desse processo, é possível obter briquetes com alta qualidade e ter um bom aproveitamento das pequenas frações de partículas que geralmente seriam descartadas. Os objetivos são compreender o processo de briquetagem, compreender a prensa de rolos, compreender os estágios do processo ao usar a prensa de rolos. O conceito de briquetagem é: a briquetagem é uma técnica de compactação de partículas que provoca a densificação destas, gerando um produto com elevada densidade, aparente, tamanho, forma e propriedades uniformes com o uso ou não de aglomerantes. Esse processo de aglomeração é realizado com aglutinante, quando o material não possui resistência à compressão e ao impacto depois das suas compactações. As pressões usualmente são baixas para impedir uma nova fragmentação das partículas. Quando a briquetagem é realizada sem aglutinante, seu êxito está atrelado à forma como foi realizada a cominuição ou a deformação plástica das partículas no instante da sua geração. Tipos de briquetagem. A briquetagem como processo de aglomeração pode ser realizada com ou sem a ajuda de aglutinantes. Os materiais que serão aglomerados e não são resistentes à compressão e ao impacto, logo depois da compactação, precisam utilizar aglutinantes, que são substâncias que têm como objetivo unir os grãos da matéria-prima por meios físicos e químicos, com o objetivo de conceder boas propriedades mecânicas. Os aglutinantes são responsáveis por realizar uma maior adesão das partículas finas e podem elevar ou reduzir as propriedades coqueificantes do material a ser briquetado. Os aglutinantes podem ser categorizados conforme a sua mistura, como, por exemplo, matriz, filme e aglutinantes químicos. O do tipo matriz, esses aglutinantes permitem que seja realizado um embutimento das partículas e as propriedades dos briquetes são definidas a partir das características do aglutinante. Do tipo filme, tem a função similar de colas adesivas, necessitam especialmente que ocorra a evaporação da água ou de algum solvente para atingir uma resistência mecânica. E o tipo aglutinantes químicos podem ser aplicados como matriz ou como filme. As areias usadas no processo de fundição são um bom exemplo dessa categoria. Para produzir os briquetes sem aglutinantes, é preciso considerar algumas variáveis, tais como a umidade do material, a capacidade de compressão das partículas, a porosidade do briquete e o tratamento térmico aplicado após a briquetagem. A briquetagem a quente é um processo de aglomeração normalmente usado quando o material tem alta resistência mecânica. Com o aumento da temperatura da mistura, é atingido então o regime plástico do material, e aí é possível aplicar pressões menores na sua compactação. Esse tipo de briquetagem é intensamente influenciado pelo tratamento térmico aplicado depois da compactação.
Essa técnica é aplicada para possibilitar a recristalização do briquete, conseguindo aliviar as tensões internas que são provocadas no decorrer da deformação plástica. Prensa de rolos. No caso da briquetadeira de rolos ou prensa de rolos, a carga é alimentada continuamente por gravidade ou por uma rosca sem fim, passando entre os rolos paralelos com cavidades ou moldes, por toda a sua superfície, com dimensões e formatos apropriados, unidos entre si, girando em sentidos opostos, mas com a mesma velocidade de rotação, ocorrendo assim a compactação pela prensa de rolos. As pressões mais elevadas alcançadas na prensa de rolos constituem uma vantagem sobre a briquetagem por extrusão. Assim, materiais que precisam de grandes pressões para que sejam aglomerados demandam o processo de briquetagem pela prensa de rolos. No entanto, a briquetagem na prensa de rolos não é adequada para materiais que são pegajosos, porque esses materiais possuem uma maior aderência aos moldes, prejudicando assim a extração dos próprios materiais. Falando sobre os estágios do processo de briquetagem na prensa de rolos. O processo na prensa de rolos acontece em 4 estágios, sendo o primeiro deles a preparação, que é a etapa que visa definir as características de compactação do material a passar pela briquetagem e o tipo de equipamento para auxiliar na adesão das partículas finas. O segundo estágio é a mistura. Essa fase é uma das mais relevantes do processo. É necessário que o aglutinante seja uniformemente distribuído em toda a superfície do material que experimentará a briquetagem. O terceiro estágio é a compactação. É a pressão que se aplica sobre o material que cresce paulatinamente na extensão do rolo, desde o ponto em que se inicia a atuação da força de compressão sobre o material, alcançando assim o seu valor máximo no ponto em que a distância entre os rolos é menor, reduzindo o modo brusco até que o aglomerado formado seja liberado e saia. E por fim, o tratamento térmico, que tem o objetivo de impedir que ocorram fraturas ocasionadas por choques térmicos e possibilitar o manuseio. Os briquetes ou tabletes precisam ser aquecidos logo após a sua formação e depois arrefecidos vagarosamente com uma velocidade controlada. Bom, pessoal, encerramos aqui então a nossa apresentação. Quero agradecer aqui mais uma vez à professora Lauana Mendes e a todos os demais colegas. O meu muito obrigado.